Depois de conhecer cada personagem que habita o universo de Calvin e Haroldo, é hora de conhecer quem deu vida a todos eles. Um artista reservado, um contador de histórias brilhante e um mestre do humor e da reflexão, Bill Watterson. Nesta apresentação, vamos mergulhar na história, no estilo e nas ideias do criador dessa dupla inesquecível. William Boyd Bill Watterson II, nascido em 5 de julho de 1958. É o autor e ilustrador de Calvin e Haroldo. Ele foi o autor, o artista responsável por criar os textos, piadas, desenhos e cores durante a década de publicação da tira. Calvin e Haroldo começou em 18 de novembro de 1985 e cessou abruptamente as suas publicações em 31 de dezembro de 1995, quando Watterson decidiu se aposentar. Ele está agora completamente afastado dos olhos do público e reluta em dar entrevistas, preferindo deixar que o seu trabalho fale por si. Ele desenhou o pai de Calvin para que se parecesse exatamente com ele, por simbolismo. Bill Watterson tem atualmente 67 anos. Bill Watterson nasceu em Washington, D.C., onde seu pai, James G. Watterson, nascido em 1932 e falecido em 2016, trabalhou como examinador de patentes enquanto cursava Direito, até se tornar advogado de patentes em 1960. A família se mudou para Tranquil Falls, Ohio, quando Bill tinha 6 anos. Sua mãe, Catherine, tornou-se vereadora. Ele tem um irmão mais novo, Tom, que é professor de ensino médio em Austin, no Texas. Em 1980, Watterson se formou em Ciências Políticas pelo Kenyon College, em Gambier, Ohio. Imediatamente, o Cincinnati Post lhe ofereceu um emprego como desenhista de charges políticas por um período experimental de 6 meses. No entanto, Watterson teve o seu contrato negado além do período experimental. Em algum momento, ele conseguiu um emprego como designer de anúncios, algo que supostamente detestava. Durante esse período, ele se voltou para a carreira de cartunista autônomo. Certa vez recebeu uma proposta para criar uma tira com o personagem de um robô com uma hélice na cabeça, que contava com um enorme programa de licenciamento, incluindo brinquedos de pelúcia. Ele decidiu não incluir o personagem na tira, que viria a ser Calvin e Haroldo. Bill Watterson se sentiu ofendido por trabalhar em um personagem que não era o seu e criar uma tira apenas para fins publicitários. Assim, voltou a criar anúncios por um tempo. Ele tentou 6 conceitos para uma tira de quadrinhos, todos rejeitados. Sua 7ª tentativa, Calvin e Haroldo, foi o seu primeiro sucesso. Calvin e Haroldo foi publicado pela primeira vez em 18 de novembro de 1985, com grande aprovação do público. Durante a sua publicação, Bill Watterson tornou-se conhecido por lutar contra a estrutura arbitrária imposta pelas editoras aos cartoons de jornal e também ao tamanho limitado das tiras contemporâneas, um problema comum para muitas estruturas de tiras. É essa edição dos 2 primeiros painéis que frequentemente contém piadas descartáveis, pois o cartunista não tem certeza se elas farão parte do corte final. Embora Watterson tivesse piadas descartáveis, às vezes os 2 primeiros painéis também continham cenas pertinentes ao arco da história. Watterson conseguiu uma exceção a essa restrição para Calvin e Haroldo, permitindo desenhar os seus cartoons de domingo da maneira que quisesse. Embora cogitasse que Calvin e Haroldo se tornariam desenhos animados, Watterson decidiu não fazê-lo
por uma combinação de fatores: ser contra o merchandising e ter que trabalhar com uma multidão de animadores e produtores. Por fim, Bill Watterson afirmou que se orgulha de a tira ser um negócio de um homem só. Base inspiradora. Com raras exceções, todos os personagens de Calvin e Haroldo são inventados e não baseados em experiências pessoais. Ao contrário da crença popular, enquanto Haroldo foi baseado em uma gata chamada Sprite, Calvin não foi baseado na infância de Bill Watterson e é um personagem totalmente fictício. Watterson certa vez comentou que se algum personagem fosse como ele, seria o pai de Calvin, que se assemelhava a uma versão sem bigode dele mesmo. Outros cartunistas, como Bill Keane, usaram versões mais jovens de si mesmos e de suas famílias como inspiração para The Family Circus, ou o colega cartunista da Universal, Lynn Johnston, usou a sua família como modelo para a sua tira For Better or For Worse. No entanto, devido à sua forte dependência em copiar sua família da vida real, Johnston recebeu duras críticas de que estava ganhando dinheiro rápido com os infortúnios do seu marido e filhos, fazendo com que sua família, de desenho animado, realizasse acrobacias embaraçosas correspondentes. Como Bill Watterson é contra o merchandising, ele nunca explorou seus amigos ou familiares dessa maneira e raramente fez referência a pessoas reais, apenas quando o pai de Calvin comentou sobre construir caráter ou trabalhar como advogado, a carreira do pai de Watterson. Watterson também disse que, na faculdade, fez uma tira para uma aula de alemão chamada Haufacher Hof, sobre um aventureiro espacial fumante de charuto, que mais tarde se tornou a base para o alter ego de Calvin, o astronauta Spiff. O clubinho da Casa da Árvore contra as meninas foi parcialmente inspirado por uma casa na árvore usada por Watterson e um amigo seu, que admitiu ter enchido uma velha maleta de castanhas como uma armadilha anti-bullying. Watterson mais tarde admitiu que o seu plano elaborado nunca foi posto à prova, já que, realisticamente, ninguém sabia da casa da árvore deles, muito menos tentou invadi-la. E essa história continua porque o amigo de Bill Watterson se mudou e um dia o Watterson encontrou a maleta cheia de castanhas encharcadas, comentando como muitos planos dessas crianças acabam sendo decepcionantes. As histórias com Calvin e Haroldo tinham como objetivo mostrar o que aconteceria se tais ideias se concretizassem. Muitos dos livros de Watterson sobre Calvin são dedicados à sua família ou a amigos próximos. Merchandising. É bem conhecida a postura de Bill Watterson contra o merchandising, preferindo lucrar apenas com a força do seu trabalho por meio dos seus livros, das edições de publicação e coleção, em vez de tentar ganhar dinheiro rápido com bugigangas e outros apetrechos de seus personagens. Isso era um pouco semelhante à perspectiva de Walt Disney, que tinha a atitude de que faria um bom trabalho com a sua criação e o dinheiro se resolveria sozinho. Em 1993, Bill Watterson lutou contra a Universal Press Syndicate quando foi descoberto que seu contrato permitia merchandising. Após uma batalha prolongada, a Universal concordou em renegociar o contrato. Tudo isso para permitir que Watterson desaprovasse o licenciamento de qualquer coisa relacionada a Calvin e Haroldo, e ele tirou um ano sabático durante grande parte de 1993. Nenhuma nova tira de Calvin e Haroldo foi produzida, e os jornais reeditaram tiras mais antigas. Apesar dos sentimentos pessoais de Watterson, ele limitou uma pequena quantidade autorizada de produtos Calvin, como uma camiseta com Calvin fazendo caretas e um livro raro, chamado Ensinando com Calvin e Haroldo. Em 2009, Bill Watterson autorizou o Serviço Postal dos Estados Unidos a exibir Calvin e Haroldo em um selo postal
que homenageava histórias em quadrinhos, passando Calvin e Haroldo a fazer parte de uma coleção com personagens clássicos de desenhos animados, como Garfield, Recruta Zero, entre outros. A maioria dos produtos com Calvin e Haroldo são falsificações. Alguns mostram Calvin e Haroldo dançando ao som de um disco, que é uma imagem plagiada de uma tira legítima. Outros, como adesivos de janelas de carros, mostrando Calvin urinando em um logotipo, ou camisetas com nomes de uma faculdade, que retratam Calvin e Haroldo bebendo em excesso ou olhando para mulheres, são descaradamente não autorizados e violam a posição de Bill Watterson de que a tira não se destina a mostrar comportamento vulgar. Bill Watterson divulgou informações sobre aqueles que mostram Calvin realizando atos vulgares, afirmando: somente ladrões e vândalos ganharam dinheiro com produtos pirateados de Calvin e Haroldo. Desde a aposentadoria de Bill Watterson, ele era conhecido por enviar cópias aleatórias autografadas de seus livros sobre Calvin, na esperança de surpreender alguns fãs sortudos. Ele também interrompeu esse gesto quando soube que seus livros autografados estavam alcançando preços exorbitantes em leilões. Aposentadoria. Em uma breve carta tornada pública pelos editores de jornais em 9 de novembro de 1995, Bill Watterson anunciou a sua aposentadoria. Palavras dele: caro editor, interrompo Calvin e Haroldo no final do ano. Esta não é uma decisão recente nem fácil, e saio com certa tristeza. No entanto, meus interesses mudaram e acredito que fiz o que pude dentro das limitações e dos prazos diários e dos pequenos painéis. Estou ansioso para trabalhar em um ritmo mais ponderado, com menos compromissos artísticos. Ainda não decidi sobre projetos futuros, mas meu relacionamento com a Universal Press Syndicate continuará. Que tantos jornais publiquem Calvin e Haroldo é uma honra da qual me orgulharei por muito tempo e apreciei muito o apoio e a indulgência de vocês na última década. Desenhar esta tirinha foi um privilégio e um prazer, e agradeço por me darem a oportunidade. Sinceramente, Bill Watterson. A última tira de Calvin e Haroldo foi publicada no dia 31 de dezembro de 1995. Desde que se aposentou, Bill Watterson dedicou-se à pintura e frequentemente desenhava paisagens de bosques com o pai. O pai dele já faleceu, morreu em 2016. Ele também tem aprendido sobre música, publicou diversas antologias de tirinhas de Calvin e Haroldo. Ele tenta evitar a atenção do público e muitos jornais tentaram, sem sucesso, contatá-lo. Ele sentia que as tiras em quadrinhos eram uma forma de arte e que estavam sendo minadas. Ele também queria mudar o formato das tiras de domingo e sentia-se pressionado pelos prazos. Um documentário sobre Calvin e Haroldo intitulado Dear Mr. Watterson foi produzido em 2013 e dirigido por Joel Allen Schrader, também por Christopher Brown e Matt McCusick. O filme segue a carreira de Bill Watterson, o autor da história em quadrinhos Calvin e Haroldo, e também da influência do autor e de Calvin e Haroldo no mundo. É um grande documentário de 2013, Dear Mr. Watterson. Em comparação com outros cartunistas, Bill Watterson apresenta 3 semelhanças notáveis. Assim como Charles Schulz, ele nunca teve assistentes na tira diária, ao contrário de muitos cartunistas, cujas obras continuam como tiras de zumbis após a morte do cartunista, sendo assumidas por assistentes que escreviam como o cartunista original. No entanto, as tiras de Schulz e Watterson são publicadas hoje como reprises. Watterson é casado com Melissa Watterson. Eles casaram em 1983. Em 2005, eles mudaram-se de Chagrin Falls para Cleveland, em Ohio.
Bill Watterson tem uma filha chamada Violet, e o irmão de Bill Watterson chama-se Thomas, ou Tom. Bill Watterson nos deixou um legado único ao criar Calvin e Haroldo. Ao criar esses personagens, ele não só retratou a imaginação e a inocência da infância, mas também nos convidou a refletir sobre a vida, a amizade, a família e até sobre as pequenas loucuras do dia a dia. A genialidade de Bill Watterson está em transformar simplicidade em profundidade, humor e filosofia. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, Calvin e Haroldo continuam vivos em nossos corações, nos fazendo rir, pensar e, acima de tudo, sentir. Porque, no fim das contas, como o próprio Calvin diria, a realidade continua atrapalhando a minha vida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. A imaginação não tem fim. Calvin e Haroldo, para sempre.